queridas, estamos aqui reunidas mais uma vez para estudarmos juntos a revista Vida Cristã. Os estudos abril, maio e junho. Nós já tivemos o de abril, que foi a importância da família. Hoje o nosso estudo é o mês de maio, que é família, projeto de Deus. E aqui diz que quando ela está fundamentada em Cristo, toda a sociedade ganha com isso. Com certeza, toda a sociedade será beneficiada com uma família estruturada dentro do propósito de Deus. Na introdução, nós vemos assim, olha, vimos que a família é o grande projeto de Deus para o ser humano. E nela, que o homem e mulher, na condição de macho e fêmea, conforme foram criados por Deus, têm suas necessidades físicas, psicológicas, de amor e companheirismo satisfeitas. É nela que eles se realizam, ao desenvolverem suas aptidões e desempenharem os papéis que lhes foram atribuídos pelo Criador, por Deus. Na família, o homem e a mulher podem interagir como casal, contribuindo para o suporte emocional e o crescimento um do outro, bem como gerar filhos e proporcionar-lhes a oportunidade de aprender a amar e a relacionar-se com outras pessoas. Muitas famílias hoje em dia têm vivido aquém do projeto original de Deus. Contudo, ainda há tempo de restaurar os vínculos do amor em nosso lar. Vamos ver como tudo começou. Então vamos abrir lá em Gênesis, a partir do versículo 1, capítulo 1, versículo 27. Nós vamos ler, que diz assim, ó. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. No capítulo 2, nós vamos ler alguns versículos. O 7 diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. O 18 diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E o 23 e o 24 diz assim: E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se unir à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, assim começou a primeira família criada por Deus, Adão e Eva. Quando falamos sobre família, logo pensamos em casamento, pois é como esta união estável e legal que uma nova família tem início. O projeto original de Deus para a família começou aqui, nesses versículos que acabamos de ler, em Adão e Eva, o primeiro casal da humanidade. Depois de formar a mulher da costela, que tomou de Adão, o Senhor a levou até o seu futuro esposo. E como nós lemos aqui no versículo 23, ele declarou: Esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. A partir deste momento, as Escrituras registram a maneira como a união entre o homem e a mulher é vista aos olhos de Deus. Que o 24 diz assim: Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher. Serão os dois ambos uma só carne. O Gênesis 2:24, que também já lemos. Ou seja, no ato do casamento,
O homem e a sua esposa passam a ser considerados por Deus uma só carne. Uma unidade em que há amor, cumplicidade, objetivos e propósitos comuns. Então esse é o plano de Deus para a família. É o propósito de Deus para formar uma família. Aqui também diz assim, olha, a união entre homem e mulher possibilitou o cumprimento da ordenança que o Senhor deu a Adão e Eva. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis 1, 28. Os filhos, portanto, são frutos de uma herança, de uma aliança de amor instituída pelo próprio Deus. Então, o plano de Deus para a família é homem e mulher se tornando os dois uma só carne e, com isso, frutificando através dos filhos. A família, o segundo ponto aqui, diz que a família, plano de Deus, são perfeitos. Quando ele estabeleceu a família, seu propósito era criar um refúgio no qual o homem e a mulher vivessem em harmonia e paz. O Senhor projetou o lar para que as pessoas tivessem um lugar aonde pudesse se desenvolver plenamente. Nós vimos aqui o salmista, Salmo 128, ele diz o seguinte: esse é o plano de Deus para a família. Começa assim, olha, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. E veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então, o plano de Deus para a família é esse, baseado nesses versículos do Salmo 128, que é temor a Deus, é o princípio de tudo, e a felicidade no lar. No terceiro ponto, a escritora nos diz assim: consequências do pecado para a família. A Bíblia nos fala sobre as obras da carne e fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 19 a 22. O pecado, evidenciado pelas obras da carne, provoca separação entre nós e Deus. Por isso, precisamos vencê-lo e pedir ao Espírito Santo que produza em nós o seu fruto, o qual nos permite viver de acordo com os padrões que Deus estabeleceu para a nossa felicidade e da nossa família. Foi o pecado que afastou o homem do seu Criador. Consequentemente, a família também sofre os efeitos disso. O que propicia o rompimento dos vínculos existentes entre os membros da família é a própria dissolução do grupo familiar. Então vemos hoje, que o pecado, ele entrando no nosso lar, na nossa família, ele acaba tendo consequências desastrosas muitas vezes. O quarto ponto é a ruptura dos vínculos familiares. Então nós vimos, a primeira família foi constituída, baseada no homem e na mulher, que era o plano de Deus, que é o plano de Deus. Mas se a família deixar que o pecado entre por algum dos membros, há muitas vezes a ruptura dos vínculos familiares. Por causa do pecado, a família tem passado por tristes mudanças, especialmente nos dias de hoje. Os sentimentos positivos de amor,
aceitação, acolhimento e incentivo que permitem aos familiares ter saúde emocional e crescer em todos os aspectos do ser, tem dado lugar a sentimentos negativos de ódio, inveja, depreciação e competição, que levam à dissolução dos vínculos afetivos e à desagregação familiar, atrapalhando o projeto de Deus para o ser humano por meio da família. Isso pode ser visto desde as primeiras famílias. Então nós começamos lá em Adão e Eva. Vimos como Deus tem um plano para a família, baseado no Salmo 128, para que a sua família vá bem. Mas se a sua família abrir a guarda, né, e o pecado entrar, há ciúmes, há contendas, há dissoluções, há o desamor entre esposo e esposa e entre filhos, irmãos. Então vamos estar atentos. Lá em Gênesis 4, de 1 a 16, nós não vamos ler, mas as irmãs depois podem ler em casa, com calma. Pode ser visto essa ruptura na primeira família, que diz que Caim, o primogênito de Adão e Eva, matou por ciúme seu próprio irmão, em Gênesis 4:8. Esse exemplo mostra de modo claro como o pecado pode destruir a paz, a harmonia e o amor que devem existir no seio familiar. Quando os vínculos familiares vão se enfraquecendo, a desagregação da família acontece. A essa altura, o pecado já se instalou totalmente no lar. Depois disso, as consequências começam a se manifestar e desentendimentos passam a ser constantes. Se isso culminar na decisão do casal pela separação, a família muitas vezes pode se desintegrar. Então vamos estar atentos, porque o plano de Deus é para que a família seja baseada no Salmo 128 e não o exemplo de Caim e Abel, que já desde o começo da primeira família se deixou levar pelo pecado, pelo ciúme, pelas desavenças e por tudo aquilo que destrói uma família. A nossa escritora, ela termina a conclusão da seguinte forma: a família é a célula-mãe da sociedade. Por essa razão, quando ela está fundamentada em Cristo, todos os seus membros se desenvolvem como indivíduos sadios e toda a sociedade ganha com isso. Sabemos que Deus tem um cuidado especial com a família e que o diabo quer destruí-la. Por isso, precisamos estar atentos em relação às investidas satânicas, às nossas vontades carnais e aos apelos do mundo, para que não caiamos em pecado. Então, irmãs, vamos estar atentas, vamos estar meditando na palavra do Senhor. Nós aprendemos desde o começo Deus, família e as demais coisas. Vamos estar atentos para que as consequências que no mundo há, que começam muitas vezes numa família, não venham a destruir, a desajustar a nossa família, mas que possamos estar vinculados, ligados, arraigados no Senhor, para que a nossa família, que não é perfeita, não existe família perfeita, mas para que a nossa família seja dirigida, orientada, que haja o crescimento, não só do casal, mas dos filhos, netos, consequentemente. Que Deus abençoe.